Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. E hoje o torcedor santista provavelmente acordou já com aquele pensamento. Temos que vencer o clássico, porque hoje é uma decisão. Decisão para, quem sabe, o Santos conseguir se distanciar do pessoal lá do Z4 do Campeonato Brasileiro, se aproximar do próprio Corinthians, porque o Corinthians não está tão longe assim do Santos dentro da classificação. E pensando também de forma estratégica para o próximo confronto do Santos, que é contra o Vitória. Eu sei que temos que pensar jogo a jogo e a prioridade é esse confronto contra o Corinthians, mas o Vitória, por exemplo, o Santos pode chegar na próxima segunda-feira, caso o Bahia e o Santos contribuam, com 9 pontos de diferença. Por quê? O Santos, caso vença o Corinthians, ganha mais 3 pontinhos. Se o Bahia vencer o Vitória nesta rodada, o Santos abre 6 pontos. E se o Santos vencer o Vitória na próxima segunda-feira, abre 9 pontos do Vitória. E também torcer, né, dar aquela secada para que os adversários também tropecem tanto nessa como na próxima rodada. Mas é, de novo, aquele papo que o torcedor não aguenta mais, eu não aguento mais, de o Santos tem que fazer a sua parte. O Santos tem que entrar em campo e conquistar esses 3 pontos. Jogando bonito, jogando feio, um gol de uma jogada muito bem trabalhada, um gol sem querer, um gol contra do Corinthians. Hoje, o Santos tem que sair da Vila Belmiro com 3 pontos na conta. A questão anímica de você vencer um clássico é extremamente importante, porque se você vence o seu principal rival, né, para muitos torcedores, o Corinthians é o principal rival do Santos, tem aquela questão anímica, a questão de pontuação dentro do campeonato. Depois de uma semana de data FIFA, você se preparando para esse jogo tão importante, você consegue um êxito, vai com mais moral, a torcida vai com mais expectativa, mais confiança para o jogo também decisivo contra o Vitória. Então esse duelo contra o Corinthians é pela questão anímica, é pela questão da classificação do Campeonato Brasileiro. Tem que vencer de qualquer jeito. Os jogadores precisam entrar com esse espírito de decisão. Porque, é claro, a gente fala aqui, mas o plano de jogo do Vojvoda, a questão tática do Vojvoda, vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar num 4-4-2, num 4-3-3, qual que vai ser o esquema tático do Vojvoda? É importante, mas também em clássico, em decisão, e nessa quarta-feira são as duas coisas, precisa dar o algo a mais. E esse algo a mais é os jogadores entenderem essa importância. O período de data FIFA também pode ter sido interessante para o Santos na questão de recuperar a questão física, desgaste. Muitos jogadores do Santos, inclusive, foram preservados de alguns treinamentos por conta de desgaste. Nájila, mas estamos disputando apenas uma competição, geralmente jogando uma vez por semana, que desgaste é esse? Eu entendo o questionamento de vocês, mas o fato é que tem jogadores do Santos que estão sim com desgastes físicos. Mas a boa notícia é que é um Santos que vem para essa partida contra o Corinthians com algumas novidades. Então teremos Bom Tempo à disposição, Vitor Hugo à disposição, e são 2 jogadores bem estratégicos, pensando na fase inicial da partida, como também numa segunda etapa. Importante você olhar para o banco e ter opções, principalmente no banco, né, no meio campo, melhor dizendo, que eu sempre falo que é o coração de um time. É um Santos que tem desfalques, Tiquinho está suspenso, Alexis Duarte jogou com a seleção, estava, né, com a seleção do Paraguai e não chega a tempo. Rincon com edema na panturrilha, Tassiano entorce do tornozelo e o Neymar segue no DM. Então esses são os desfalques do Santos. Tem ainda muita dúvida em relação ao time que vai enfrentar a equipe corintiana. Mas o que não tem dúvida são os descontos e os produtos maravilhosos que você encontra lá na Golcase. E aproveita, hein? Os últimos dias do meu desconto Gol Nájila em dobro. Para você ganhar ainda mais desconto lá na Golcase, você vai comprar uma capinha do Santos ou outra capinha, né, de algum tema que você quer. Comprou uma, você vai escolher outra de brinde para você receber. Exatamente, comprou uma, vai ganhar outra. Não precisa necessariamente ser o mesmo tema. Você pode comprar para você e para sua namorada, para o seu namorado, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, enfim.
você escolhe a capinha, modelos diferentes, dá para escolher, tá? Tem vários tipos de celulares, iPhone, Xiaomi, Motorola, Samsung, enfim, vários modelos de celular você encontra lá na GoCase, tem capinha, tem copo, tem garrafa, tem tudo lá na GoCase. Go Nájila é o cupom para você utilizar, tá bom? E bom, como eu estava falando das dúvidas que o Vojvoda tem para essa partida. Fez vários testes, tá? Até mesmo 3 zagueiros foram testados. Zé Ivaldo chegou a ser testado como titular. Tem uma provável escalação do Santos. Brazão, Igor Vinícius deve ganhar a vaga do Mike por conta do desgaste, né, que o Mike vem apresentando nos últimos dias. Teve uma inflamação no joelho, então o Igor Vinícius deve ser o titular. Lua Pérez e Adonis Frias, Souza ou Escobar. Eu vou arriscar, e aí é mais um chute, tá? Eu acredito que tem tudo para ser o Souza, pela necessidade de você vencer a partida, e o Souza é muito mais ofensivo que o Escobar. Tem um aproveitamento de finalização e cruzamento melhor que o Escobar, né, de forma proporcional a jogos disputados. Schmidt ou Arão, mas acredito que vai ser o João Schmidt, Zé Rafael, Bom Tempo ou Vitor Hugo ou Barreal, então essa última vaguinha aí no meio-campo está bem concorrida. Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Então, esses são os prováveis jogadores do Santos para o clássico contra o Corinthians. Um Corinthians, olha, tem muitos desfalques. Só falar rapidinho aqui os desfalques do Corinthians. Hugo Souza, Matheus Bidu, Dorival Júnior, André Carrídio, André Ramalho, José Martínez, Romero, Félix Torres e Vitinho. 9, contei 9 aqui, desfalques da equipe do Corinthians. O Garro, o Charles e também o Memphis começam no banco de reservas, jogadores, né, que estavam fora dos últimos jogos, eram dúvidas, enfim, ficam pelo menos no banco de reservas. Então é um Corinthians bem desfalcado para enfrentar esse Santos, até por conta disso o Santos também tem que aproveitar. Não aproveitou contra o Grêmio, mas aproveitou contra o São Paulo quando estava desfalcado. Então, que assim seja, que o Santos consiga vencer a equipe corintiana. Me fala aqui o seu palpite para Santos e Corinthians. Grande abraço para vocês e até a próxima.